Bora falar um pouquinho sobre taxa de câmbio e essa importância para as nossas vidas, além de explicar conceitos como o câmbio real, o câmbio nominal e a relação com a taxa de juros e a inflação. Bora saber como? Bora depois da vinheta! Fala parente, me chamo Dimitri, esse é o seu Recompensa do Investidor. Seja um investidor, analista, inteligente, com fundamentos e safo pra caramba e já mete aquele dedo no like, se inscreve se não for inscrito, que você não vai perder nada desse jeito. Além disso, pode me ajudar em muito, não tem ideia como. Senão, você vai ficar fora do mundo dos negócios e você não vai querer uma coisa dessa. Não é verdade? É verdade. Jimmy, afinal, o que é câmbio? Bom, meu querido, tecnicamente é o termo usado para a troca entre moedas diferentes. Ele não se refere apenas ao ato de trocar moedas, mas também de uma quantidade necessária do dinheiro local para comprar o dinheiro de outros países. O câmbio é determinado de maneiras diferentes em vários países. A maioria dos regimes de câmbio adotados no mundo afora são divididos basicamente em três tipos, que é o câmbio fixo. O câmbio fixo é aquele que o valor da moeda estrangeira, geralmente o dólar, é fixado pelo governo. Assim, a moeda nacional passa a ter um valor fixo em relação a essa moeda de lastro. A vantagem é que ela possibilita um melhor controle sobre a inflação. Nesse regime, o valor da moeda nacional de um país é indexado ao valor de uma moeda estrangeira, que, como eu disse mais cedo, normalmente é o dólar, que querendo ou não é moeda global. Esse regime cambial foi extremamente comum depois de um acordo de Bretton Woods, que quem não manja muito da história, né? Vamos esclarecer um pouquinho. Esse é o nome conhecido de uma série de acordos entre 45 países aliados em julho de 1944, com o objetivo de definir parâmetros que regeriam o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Esse conjunto de acordos determinou que as taxas de câmbio dos países integrantes do FMI fossem indexadas ao dólar. Com o fim do sistema Bretton Woods, esse regime cambial passou a ser menos comum. Querendo ou não, tudo isso tem uma pequena desvantagem. A desvantagem do câmbio fixo é que pode ocasionar a valorização excessiva da moeda nacional, causando uma diminuição das exportações e o aumento das importações. No caso de moeda estrangeira, que é mantida desvalorizada, vai influenciar bastante a compra do exterior e vai prejudicar a economia local. Também temos o câmbio flutuante, que por sua vez é quando o mercado estabelece os valores de taxas de câmbio. Esse processo ocorre através da lei da oferta e da procura. E nesse sistema pode ocorrer grandes variações das taxas de câmbio em intervalos curtos de tempo. Esse é o regime atualmente utilizado no Brasil e em uma boa parte do mundo. No regime do câmbio flutuante, a expectativa do agente tem papel fundamental na formação da taxa do câmbio. Bom, a vantagem desse mercado, meu querido, posso dizer que o mercado regula as taxas de câmbio, não causando distorções cambiais da economia. A desvantagem é que do câmbio flutuante é que a valorização excessiva da moeda estrangeira pode causar inflação, enquanto a desvalorização dessas moedas pode ocasionar a diminuição das exportações. Também temos a taxa de câmbio atrelada, também conhecida como banda cambial. Nesse sistema de autoridade monetária do país, por exemplo, no nosso caso, o Banco Central influencia o câmbio. Entretanto, essa uma interferência consiste exclusivamente em emitir a variação das taxas dentro de determinado limite no mínimo e no máximo. Esse é um intervalo chamado de banda cambial. E para que esse sistema funcione, é necessário que o Banco Central tenha reservas internacionais suficientes para compra e venda de moeda, mesmo que em tempos de crise. Outra coisa que podemos falar que é o câmbio nominal, que é o real. O câmbio nominal é aquele que costumamos ver nos noticiários e usamos quando pretendemos adquirir uma moeda estrangeira, ou seja, o câmbio nominal é simplesmente a taxa de câmbio expressa em preços atuais. E o câmbio real é a taxa ajustada pela diferença de taxas de inflação dos países e das moedas que estão sendo procuradas. Para ajustar o câmbio entre o dólar e o real, por exemplo, podemos usar a diferença entre o Consumer Price Inflation, que é a CPI, e não a CPI daquele lá dos políticos, né? É um outro CPI aqui, que é o Consumer Price Inflation. Tá bom. E o índice de preço ao consumidor amplo, que é o IPCA. Ou seja, a taxa nominal consiste em uma relação direta entre duas moedas, por exemplo, considerando hoje a taxa de câmbio mais ou menos 5,50, 5,39. E essa relação é chamada nominal e aplicada nos bancos e casas de câmbio. O câmbio real, por sua vez, é aquele que estabelece uma relação entre preços de um produto e serviços nacionais e estrangeiros. E querida, tem uma maneira curiosa que a revista The Economist encontrou a fazer isso, foi através do que é o famoso índice Big Mac. Big Mac. Que utiliza esse famoso sanduíche, né, desse restaurante, né, que não vamos falar aqui o nome, porque não estamos recebendo para isso, mas vocês sabem qual é, porque esse aqui vocês comem isso também, que também como, dá pra ver aqui pra barriguinha. Que é o que? É um índice calculado pelo mundo para que será o quanto custa o Big Mac em cada país. E meu querido, a taxa de câmbio valorizada e desvalorizada. Como isso influencia a nossa vida?
Bom, o câmbio desvalorizado é bom para os preços dos produtos internos com relação aos externos, já que os produtos importados ficam mais caros e o consumo tende a ir para os produtos nacionais. Já o câmbio valorizado reduz os custos dos insumos em equipamentos importados, que a nossa moeda vai estar forte o suficiente para que possamos comprar mais barato lá fora. Por exemplo, R$1 valendo $1. Oh, meu sonho! Eu não quero! Ficaria muito mais barato comprar produtos importados. A pessoa que ele PS5 baratinho, oh, meu querido. Mas isso só se nossa economia tivesse forte e nossa moeda também tivesse forte. Mas eu acredito que um dia. Hoje ou amanhã, mais um dia. Tá bom. Temos o câmbio comercial. O câmbio comercial é a taxa de referência do mercado. E essa é uma taxa utilizada para pagar e receber recursos relativos à importação e exportação, seja ela de bens e serviços do Brasil para o mundo ou do mundo para o Brasil. Basicamente, o câmbio comercial acontece quando não existe troca da moeda de dinheiro físico, e é o caso de algumas plataformas de remessa de dinheiro internacional. E, meu querido, também temos aqui o câmbio turismo, meu querido, como o nome sugere, o câmbio turismo que está atrelado à operação de compra e venda, que é do dinheiro estrangeiro para viagem fora do país. A taxa aplicada sobre a cotação comercial da moeda, com a relação ao real. Mas Jimmy, meu querido, por que essa bendita taxa fica variando? São muitos fatores que podem influenciar na variação da taxa de câmbio, sendo os principais motivadores os assuntos políticos e econômicos de cada país. De acordo com as informações fornecidas pelo Banco Central, uma taxa de câmbio pode variar de acordo com a origem da operação, com a forma que a moeda estrangeira será entregue, papel, moeda, títulos, entre outros. Custos administrativos, valor de operações, cliente, prazo de liquidação, dentre inúmeros fatores. E é bom lembrar que as taxas normalmente são divulgadas pelas fontes oficiais de cada país, e se trata de uma média, permitindo que tenham pelo menos um valor de referência para futuros planejamentos e operações. Meu querido, você que tá safo pra caramba, ficou até aqui, eu acho que eu acredito que eu mereço essa inscrição, na verdade. E seu like, que é bonito, e não se esqueça de compartilhar para aquele amiguinho que pergunta o que é taxa de câmbio. Fica vendo o jornal e não sabe o que é. Manda pra ele. Fica bem esperto, vai ficar ligado, vai saber o que estamos falando aqui, meu querido. Te garanto, você se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que vai vir. Que vai ter muitas coisas interessantes no mundo de ações, negócios e muito mais. Valeu? Falou!